palco e plateia. Então, divindades, muito tarde boa. Eu sou Karine Oliveira, ou como alguns conhecem como Karine Wakanda. Vim aqui falar um pouquinho da minha startup. Fico muito feliz de estar aqui, porque me colocaram esse desafio e foi muito legal poder ver quem me antecedeu aqui no palco, porque acho que está todo mundo indo pelo mesmo caminho e falando também sobre transformação. Mas eu vou pegar um pouquinho aqui da minha fala para poder trazer um contraponto e tentar deixar uma mensagem para vocês, que é uma frase que todo mundo fala sobre sustentabilidade, que é basicamente assim, que oportunidades é o que todo jovem precisa, é o que todo empresário precisa, é o que toda pessoa que está começando a mudar de carreira precisa. É exatamente aquele primeiro momento onde você pensa fazer algo diferente, mas se ninguém te permitir fazer, não tem como, passa de um sonho. Só que, para a gente que vem de periferia ou qualquer outro grupo minoritário, oportunidade é uma coisa que parece água no deserto. Porque, se ninguém consegue fazer isso por você, e, para mim, eu aprendi com minha mãe, que a oportunidade é uma porta que alguém abre, se ninguém abrir, a gente não muda a pirâmide. Não tem circularidade se as pessoas que estão em cima e outros lugares não abrirem a porta para outras pessoas. E esqueça esse rolê de arrombar a porta. Alguém tem que deixar ela, no mínimo, frouxa, porque, senão, alguém quebra a perna. E aí, para poder explicar um pouquinho, eu sou basicamente cebra da quebrada. Essa metodologia da Wakanda, a gente veio para democratizar. O meu objetivo, enquanto de vida, é tornar a linguagem acessível. Porque, por muito tempo, isso foi um dos mecanismos que a gente mais fez com que as pessoas criassem pontes e paredes invisíveis no mesmo espaço. A depender da linguagem que eu utilizo, eu vou atender determinado público, mesmo que você esteja aqui na minha frente. Se eu decidir usar determinada palavra, você não vai entender, mesmo que você olhe para mim. Então, a linguagem é um dos lugares onde a gente mais faz o tipo de controle da população. E aí, o meu objetivo, quando eu iniciei a Wakanda, era basicamente porque eu queria ser professora, era o meu sonho. Eu vim de uma comunidade periférica lá de Salvador, chamada de Velho da Federação, onde a minha mãe ela começou trabalhando, dando banca para a galera. Só que ela alfabetizou uma parte das pessoas. E, quando eu cresci, como mãe solo, enquanto filha mulher, eu acompanhava ela nas ações. Então, para uma criança de 12 anos que via minha mãe dar oficina ou fazer... Porque minha mãe é publicitária. Mas, quando eu via ela dar oficinas e ensinar para as pessoas o que ela sabia, para mim, ela era professora. Porque, quando ela colocava as pessoas em sala de aula, aprendia aqueles termos horrorosos que eu acompanhava ela na faculdade e no trabalho. E era muito engraçado que eu ia para a faculdade dela e eu não entendia nada. Mas, quando eu ia com a comunidade, que ela ensinava, eu compreendia tudo. E as pessoas saíam dali. Então, eu queria ser professora, porque, na minha cabeça de 12 anos, a minha mãe era professora. E aí, nessa brincadeira, eu queria também ser. E, lá em 2018, eu estava cursando serviço social e as pessoas sempre me diziam que eu até poderia ser professora, mas não falando desse jeito. Isso aqui foi uma herança da minha mãe. Ela sempre beneficiou em falar no modo mais simples para as pessoas, porque o objetivo é que as pessoas entendam, e não que ela compreenda o termo técnico ou saiba falar de forma direita. E aí, nessa brincadeira que eu criei a Wakanda. A Wakanda nasceu para ser, literalmente, tudo o que o Sebrae faz, gente, para apoiar pequenos empreendedores, porque o que eu entendi na periferia é que, literalmente, galera, eu adoro políticas públicas porque eu sou fruto delas, mas o que a gente mais quer é, literalmente, conseguir fazer pelos próprios esforços. Então, eu preciso que alguém me explique como é que funcionam os mecanismos de forma clara, como é que funciona a regra do jogo, para que não somente eu precise de contato para fazer isso, mas que qualquer pessoa consiga, aí, pela meritocracia. A Wakanda decodifica utilizando a herança que a gente tem do continente africano, que são nossas múltiplas linguagens informais. Tem o baianês, mas tem o carioquês, o pajubá, o mineirês. Em qualquer lugar que você vá, as pessoas têm um jeito diferente e único de se comunicar. Só que a gente colocou que isso daqui é uma linguagem chula. Então, em qualquer outro lugar que vocês vão, tire seu sotaque, não traga seus jargões, porque aqui a gente não fala assim, aqui a gente padroniza. Mas vem cá. Em qualquer outro lugar que eu der bom dia, gente, as pessoas sabem de onde eu venho, e isso é uma coisa que eu tenho de orgulho. Então, por que não utilizar isso como idioma? E, a partir daí, eu aprendo qualquer tipo de coisa complicada e eu consigo ensinar de forma simples. Por exemplo, uma coisa muito engraçada, e eu escolhi empreendedorismo porque eu sempre participei desse mundo de startup, de ônibus. E aí era muito engraçado que eu ia para o ambiente de empreendedorismo, via um cara, fazia uma apresentação e saía com 4 cheques de 50 mil. Eu falei, velho, o que é isso? Uma só. E aí eu voltava de ônibus para casa e via a mesma apresentação que o baleiro e a baleira faz, só que numa condição um pouquinho diferente, porque ali você está chateado, o ônibus está lotado, está todo mundo irritado, e era a mesma apresentação.
rápido, impactante, e você conseguiu o quê? Captar aquela pessoa, comprar, só que o que acontecia? Ela não ganhava 50 mil. Ela vendia o produto dela para algumas pessoas, descia do ônibus e voltava no outro ônibus para fazer de novo. Daí eu entendi que era a mesma coisa. Daí eu compreendi, rapaz, então não é elevator pitch, é o tal do pitch de buzu. Compreenderam? E aí, isso é só uma pequena demonstração, porque, por exemplo, muitos de vocês sabem e conhecem o tal do payback como retorno sobre investimento. Mas se você perguntar para qualquer pessoa, olha, me dê 50 reais aí, rapaz, esse dinheiro vai e volta quando? É o dinheiro que é o 2V, gente, que é o tempo que o dinheiro vai em volta. Mas se eu te ensinar a calcular o 2V, não é muito mais fácil? Não é muito mais acessível? É esse o objetivo da linguagem. O conhecimento está aí. Mas, dependendo do modo com que eu uso, eu afasto ou eu aproximo. A Wakanda existe há 7 anos, galera. E o que eu vou contar para vocês aqui, até tem uma empresa que está aqui, porque, imagine, eu era estudante, queria criar uma escola e não tinha grana. Eu tinha um Canva e um sonho. Escrevi a metodologia das minhas 3 aulas e falei que, naquele momento, eu tinha uma escola. E aí disseram, mas cadê o planejamento pedagógico? Vai vir outro dia. E o prédio? Rapaz, qualquer dia desse. E aí disseram que, para eu abrir a escola, eu precisava de 200 mil. Eu falei, eita. O importante era começar a tentar. E por isso que eu falo para vocês, porque o que eu tenho de herança da minha mãe é que, em qualquer lugar que você me visse, até hoje, quando eu falo da minha empresa, você entende que eu vou conseguir com ou sem a sua ajuda. Porque a energia está aqui. Só que depois de tomar muito não durante 2018, o pessoal dizendo que eu não tinha o que eu dizia para mim que eu tinha, eu quase iria desistir. E aí um amigo meu, muitas vezes conversando, eu falei, poxa, eu só quero testar. Eu criei a metodologia, tem uma escola que é para empreendedores, e eu ainda não consegui dar uma aula. Ele, mas o que é que você precisa? Só uma sala. É só isso que o resto eu me arranjo. Ele me emprestou uma sala em um shopping. Eu fiz um card muito correndo lá no Instagram, com erro de português e tudo, e falei lá, resolva o problema da sua empresa em 6 horas. Esse era o slogan da aula. E aí, acredite se quiser, entendeu? Eu vou lá, pego ajuda para o dinheiro de transporte, tudo, vou. E quando eu chego naquela sala de aula, achando que ninguém iria, porque eu não tinha currículo, ninguém sabia a minha idade, e porque era uma empresa com um nome já muito estranho. Quando eu chego lá, tinham 52 mulheres negras me esperando. E o engraçado é que eu entrei na sala de aula e ninguém perguntou nada, que geralmente me perguntavam, nem do prédio, nem da casa, nem do pedagógico, nada. Ela, você diz, é um problema da minha empresa em 6 horas. Eu falei, eita, eu vou acreditar em você. E desse experimento, gente, foi que eu entendi que eu conseguia estar no lugar certo. É lógico que das 52 pessoas, só 25 ficaram no final. Mas essas 25 me disseram que entendiam e que eu conseguia resolver. Porque a metodologia era provocativa e que, na verdade, elas descobriram sozinhas o que elas tinham que fazer. Não fui eu que descobri. E aí foi que eu falei assim, então pronto, eu testei, funcionei, continuou. Quando foi passar um ano em diante, eu percebi que esse rolê de estar escrevendo edital não ia ser para mim, porque ou dinheiro suado na hora de receber, e ou dinheiro suado na hora de gastar. Eu falei, se continuar assim, eu não vou conseguir pagar conta nenhuma minha. E aí foi que chegou uma oportunidade de fazer um evento com a Motiva, que na época era a CCR lá de Salvador. E eles falaram o esquema seguinte, eu já estava dando aula, olha, a gente quer fazer um evento junto com você, que massa, e aí, para a gente poder pagar? Ele, a gente não tem dinheiro. Eu falei, como? Ah, tá. Ó, a gente tem a estrutura, a cadeira, o local, e é no meio da estação de metrô. Eu falei, tá. E eu tenho as pessoas. Eu falei, ok. Vocês me dão a estrutura e eu dou o evento. Massa. E aí, assim, eu fiz o meu primeiro festival chamado Afropotência, que deu televisão, deu tudo, foi no meio da CCR, e eu consegui exibir os meus alunos. E coloquei lá no meu portfólio, lógico, né? Fiz um festival no meio do metrô. 3 meses depois, a CCR teve uma crise de imagem. Porque eu vou explicar para vocês que, às vezes, a oportunidade que vocês podem dar para outra pessoa, ela não vem com a cara bonita, mas é uma oportunidade. E eu queria provar aqui para vocês que qualquer um de vocês tem a oportunidade de abrir a porta para alguém. Só que, às vezes, você não se vê nesse lugar. E aí não abre. Porque não está preparado, porque não é assim, porque queria dar com a melhor qualidade, ao invés de abrir a porta e ajudar a pessoa ali a se virar. Simplesmente, depois que a gente fez esse evento, teve uma crise de imagem lá, e aí aquele rolê de o que é que a gente faz aqui em Salvador. E aí uma daquelas pessoas do setor de ESG mandou uma mensagem para mim, Karine, tem como você vir aqui na CCR e contar sobre a sua história? O quê? Sim, sobre a sua história e tal e tudo. Eu, minha história, ok. E se você puder falar daquele evento que a gente fez junto? Eu falei, ok.
E aí eu peguei assim, mas me diga que eu vou falar para quem? E aí, simplesmente, naquele momento, eu fui lá no LinkedIn e me descobriram que iam me colocar na frente o diretor de marketing, galera, do grupo CCR. Era o velho da cabeça branca, entendeu? O cara que tem dinheiro na conta. Aí você acha, é lógico, eu tinha várias opções. Eu poderia ter dito não, porque não me chamaram pela minha qualidade. Me chamaram porque eu era negra, periférica, e era todo o cargo da diversidade em uma pessoa só. E essa foi a verdade, galera, e está tudo bem. Outra coisa eu poderia dizer, tá, eu vou lá e contar toda aquela historinha triste que as pessoas acham que eu deveria contar. Ou eu poderia simplesmente pegar tudo que eu já errei na vida, criar meu portfólio e ir lá apresentar a minha empresa, porque era a minha oportunidade. Quando é que eu ia furar a bolha de tal jeito para eu poder falar com uma pessoa tão importante de uma organização? Sem todo aquele protocolo de e-mail ali, humilhação ali, me consegue uma reuniãozinha, pelo amor de Deus. Entendeu o que acontece ali, até chegar na pessoa que precisa? E aí, simplesmente, eu chego lá, dou um bom boa tarde, meu nome é Karine Oliveira, a minha infância foi incrível, diga-se por passagem, mas eu vim aqui falar sobre negócios, e eu quero explicar para vocês tudo o que eu fiz em 2 anos, que foram todos os meus erros e acertos. E eu estou falando para vocês disso porque, se não fosse essa oportunidade, de um jeito meio torto, eu não teria criado meu primeiro cliente CNPJ. E aprendido como é que era esse rolê de vender para a grande empresa, que até agora só ficava na imagem. E todo o documento que precisava. Depois daquilo, eu entendi como é que fazia, e daí, em 2020, veio o Shark Tank, veio o Capa da Forbes, veio várias outras coisas. Hoje, a minha empresa tem 7 anos, gente. Hoje, tem mais de 25 pessoas trabalhando junto comigo. Hoje, eu não dou nem mais aula na minha empresa. Hoje, são outras pessoas. Mas eu queria explicar para vocês que, se não fosse uma oportunidade como aquela, que muitas vezes estava ali feia, mas era o que tinha, mas só para a gente poder mostrar a nossa qualidade, eu não teria chegado aqui hoje. E estaria sendo uma das pessoas que, lá em Salvador, só atende estatal. Atendo o governo, atendo as empresas, e aqui atendo a Prefeitura de São Paulo. Mas foi da primeira oportunidade, quando eu tinha acabado de estourar o MEI, que eu consegui vender para a minha primeira empresa. A CCR falou assim, ó, se inscreva no caso de fornecedor. Tinha lá ME, PP, gente, não tem MEI aqui, vou escolher qualquer nome aqui, vou botar. Você tem certidão? Eu tenho. Gente, como é que tira esse negócio? Entendeu? Você tem que contar PJ, lógico, no bem que me liberam aqui agora, porque senão o bicho vai pegar. Mas, gente, foi assim. Então, o que eu queria dizer para vocês é que nenhum de vocês está pronto para a oportunidade que vai aparecer. Mas ninguém está pronto, não, tá? O importante é a gente estar assim mesmo. E que espero que, depois da minha fala aqui hoje, vocês possam olhar para as pessoas que estão ao redor de vocês, e em qualquer outro lugar, e pensem. Será que eu não tenho o direito de abrir uma porta? Será que não tem um espacinho para poder uma pessoa diferente, que eu nem estou acostumada a estar aqui comigo, até para que eu possa aprender também e errar junto com ela? Porque é assim, galera, que a gente pega o que a gente coloca aqui em dados e constrói na realidade. Vocês têm as armas de que precisam para causar essa transformação social que a gente quer. Agora é ir lá fora e lutar. Obrigada.